Presente. Reginei e Eliel. Presente. Certinho, você está gravando. Então, né, já avisei que já comecei a gravar e vamos lá para o slide. Então, mecânica, né? Maio, seção 3.2, movimento linear e angular para uma partícula. Então, nós começamos, claro que a gente está falando de mecânica, está falando de movimento, né? Então, agora, movimento linear e angular para uma partícula. Tendo em vista que os conceitos de trabalho, energia, potência e eficiência já foram analisados na sessão passada, vamos aprofundar os estudos em conceitos de impulso e quantidade de movimento, os quais são métodos para a avaliação do movimento das partículas, empregados em condições relacionadas a velocidades, ou tempo, ou deslocamento, né, e a força. Com tais conceitos, podemos fazer a análise dos movimentos de várias partículas envolvidas, né? Então, a gente só vai se aprofundar o que a gente tinha estudado até agora. Então, esses conceitos podem ser utilizados na análise da velocidade de veículos em embarcações que estejam sendo rebocados, na especificação de transportes de carga, indicação de velocidade ideais para que não gerem danos aos materiais transportados, né? Então, a gente vai começar a observar o movimento de carga, né? Porque até então a gente só estava falando de movimento de objetos, né? O próprio movimento do objeto. Teve lá no 2.2 que a gente falou no transporte de uma nave em cima de uma plataforma, né? Então, também tem isso. Mas agora a gente vai falar para não danificar o material transportado. Na prevenção e na análise de impactos durante um transporte. Na determinação do deslocamento do veículo, na especificação do movimento angular para satélites em órbitas, no movimento rotacional de brinquedos em parques de diversões, entre outros exemplos. Então, a gente vai trabalhar com um movimento oblíquo, né? Momento de torque também, e assim por diante. No papel do conceito prestando serviço, né? A gente sempre traz para a gente um papel que a gente vai fazer, né? E nesse a gente vai prestar serviço para um parque de diversões. Você está à frente do estudo de um tobogã nomeado de voo molhado. Antes de chegar à água da piscina, o tobogã termina e as pessoas que estavam descendo nele experimentam por um curto espaço de tempo a condição de voo livre, até atingir uma boia de uso individual posicionada sobre a água. Hoje esse brinquedo é bem radical. Até hoje não vi nenhum desses nos parques de diversão, né? Vocês imaginaram como que é esse brinquedo? Pode abrir o microfone e me falar. O que vocês acharam desse brinquedo? Ele tá vindo no escorregador. Hã? Tobogã que desce com a boia, não é? Não, olha o que diz Tem o uma boia lá seguinte. embaixo. A boia fica lá embaixo. E, tipo, ele escorrega, né? Por um escorregador e daí termina o escorregador. E aí ele fica voo livre até atingir a boia posicionado sobre a água. Ou, Eu né? já vi. Você já viu esse? Eu nunca vi. Também nunca vi, não. Acho que não.
Um negócio, acho que até no Pânico tinha um parecido. É? Massa. Desse, Que a boia uma, serve de quê? A, e Hã? a depois tinha boia, que no caso, pular e Pois ele é, cai. eu, não- eu não entendi, eu também não entendi a ideia da boia, porque se ele tá em Imagina, queda livre, ele vai encostar na água, A água vai amortecer, né? imagina que Essa, ele né? desceu a aí ele ladeira vai cair rápido na assim, água como depois se ele fosse, voou e vai cair tipo dentro de né? uma piscina Olha, com Ih, água. caiu de novo. Brinquedo doido esse aí, né? Voltou? Oi? Gente? Oi? Voltou? Tá normal, professor. Eita, caiu, mas ficou um tempo sem Foi. desligado, né? Eita, É, essa acho que foi. internet. Fazer o quê? Então E aí, tá. professor, essa questão do Oi. tobogã aí em queda livre tem a ver com aquela questão lá dos aviões que antigamente soltava bomba e errava porque não sabia calcular Não, a... não, não. Aqui, pelo que eu entendi, foi o seguinte: ele começa com o escorregador. Não, acho que não tem, não, não tem a ver. Mas vamos ver mais Ah, para frente. Mas eu acho que, porque aquela lá das bombas, ele fazia uma parábola, né? E você tinha que sim. calcular a parábola. Aqui, é, eu acho que sai do escorregador e cai em queda livre. Vamos dar uma olhada. Como o nosso Beleza. tobogã deve sofrer alterações na sua inclinação, que será maior, Tá aparecendo maior. slide não, professor. Hã? Não tá Não tá aparecendo aparecendo slide aqui, slide? não. Não. Nossa. E agora? Ainda não. E agora? Do mesmo jeito. Não tá aparecendo slide? Não, só o nosso nome. Agora acho que tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo o nome de vocês? Não. Só tá faltando aparecer o slide agora aqui, porque parece que já tá no jeito já. Ah, tá. É. Então, eu vou Aí pôr o slide agora. Agora? Apareceu o slide? Agora voltou de novo mostrando nosso nome. pros nomes da gente. Ué, o que será que eu tô falando de errado? Aí, agora sim. Como o novo tobogã deve sofrer alterações na sua inclinação, que será maior para gerar velocidade final mais alta, e sua atribuição, então, é de definir as condições de encontro da pessoa com a boia, ou seja, determinar o impulso e a energia perdida durante o contato entre a pessoa e a boia. Então vai precisar da boia. Ah, então sabe o que que eu acho? A pessoa está em queda livre, vem quando ele bate na boia, a boia desliza por um plano inclinado. Além disso, você deve analisar se o valor fica dentro do limite de 6 kN, que é o valor de força de desaceleração estabelecido como um limite para um corpo humano suportar em uma queda. Nessa nova montagem do tobogã, pretende-se deixá-lo como um ângulo de 60 graus com o horizonte. Ah, então viu? É um plano inclinado, certo?
Todo mundo conseguiu conceber isso? Vamos lá. Eu já vou dar a imagem para vocês entenderem mais ou menos. Nessa nova montagem do tobogã, pretende-se deixá-lo com um ângulo de 60 graus com o horizonte. A massa da boia é de 16 quilos e a massa máxima que a boia suporta é 160 quilos, com a pessoa atingindo velocidade final de 4,2 metros por segundo. Para análise desse brinquedo, precisamos responder alguns questionamentos. Como a inclinação da rampa altera a velocidade do que estiver deslizando sobre ela e como determinar essa velocidade? Como será o impacto da pessoa com a boia? O que precisamos considerar quando ocorre o impacto? Então, né, nós temos que responder essas. Na verdade, né, são 4 perguntas, né? Porque a primeira tem 2, né? Então, vamos lá. Quais parâmetros devemos levar em conta para determinar a energia dissipada em condições de impacto? Para resolver esse desafio, precisamos de um novo conhecimento. Vamos iniciar os estudos dessa sessão com os princípios do impulso e momento linear, também conhecido como quantidade de movimento linear, né? Que é a quantidade de movimento linear, ou momento de impulso, que será de grande importância para analisarmos situações do movimento de partículas que envolvam forças, tempo e velocidade. Partindo da equação que já vimos para o movimento da partícula, né, que é a soma de todas as massas, né, soma de todas as forças, que é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, e ela, né, vai ser a massa vezes a derivada da velocidade dividido pela derivada do tempo, lembram? Dessa formulazinha. Ao integrarmos essa equação em relação aos limites da velocidade inicial, né, V1, do tempo V1 até a velocidade final V2 do tempo V2. Temos, então, né, a integral aqui, né, no tempo 1 até o tempo 2, da força da derivada do tempo, né? Como a força é massa, a massa é uma constante, a derivada da velocidade, correto? Então, vai ser V1, né? A gente substitui aqui, né? T, como tá a fórmula aqui. Então, vai ficar V1, V2, vai ficar aqui, lembrando que fica A dividido por T, lembram? Então, nós temos que recordar isso. Aí, a massa é jogada para frente. Deixa eu mostrar aqui melhor no Word. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no Word. Estão vendo o Word? Sim. Então vamos lá. Gente, eu vou deixar sem a... Então, o que é a força? É massa. Acho que é melhor aumentar um pouquinho, né? Melhorou? Massa vezes aceleração. Correto? E daí? Aí eu tenho que a força, né? É igual a massa vezes. Eu vou abrir um parênteses aqui, que vai ser o quê? A velocidade dividida pelo tempo. Correto? Todo mundo entendeu isso? Correto. No caso, porque a aceleração é a derivada da velocidade sobre o tempo, né? Isso, velocidade sobre tempo. Tudo bem? Então vamos É. lá. Aí, então por isso que eu cheguei nessa parte aqui, da derivada de V. Correto? Derivada de V é V. Como é V1 e V2, então eu fico com massa, velocidade de 2, velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Correto? Então,
Qual equação representa o princípio do impulso e da quantidade de movimento linear para uma partícula em movimento? Então, vamos lá. Se eu tenho esse movimento, né, eu tenho a velocidade, só que eu preciso da massa. Então, em vez de ser massa vezes aceleração, agora vai ser massa vezes velocidade. O método de momento linear e de quantidade de impulso é bastante prático para determinar a velocidade final de uma partícula. Quando a velocidade inicial é conhecida por meio de somatória da integral de T1 a T2 de força pela derivada de tempo, vai ser igual, né, à variação das velocidades, né? Então, é usual nomearmos cada vetor da subtração como um momento linear. Então, nesse caso aqui, o que ele quer dizer aqui? Que eu vou pegar esse aqui, vou chamar de momento linear, e esse aqui de momento linear. Portanto, momento linear eu vou chamar de L, né? De modo que o momento linear é representado, então, pelo L igual a massa vezes velocidade, que é a nossa fórmula. Gente, todas essas fórmulas que eu mostro para vocês, é bom vocês irem anotando, né? Para vocês terem depois em um formulário, né? Já a integral da força é definida como um impulso linear, sendo representado por I. O impulso linear é representado como I, né? Vetorial, vetor de I é igual à integral de força dt. Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Eu vou voltar lá para o Word. Ó, se eu tenho a integral, deixa eu pegar aqui e colocar a equação. Se eu tenho aqui a integral, aí aqui eu vou ter f dt, que é o que está lá, né? Tudo bem? Então, esse f aqui, ele é uma letra que não está em função de t. Então, portanto, ele é uma constante, como se fosse um número. Por exemplo, se fosse 3, eu jogaria o 3 para fora, né? E fazia a integral de dt que dava t. Ou seja, ficaria 3t, correto? Aqui vai ficar f. Como eu dou um valor, voltando aqui agora, né? Eu dou um valor para t, aqui, né? Eu vou ficar com apenas a força, certo? Por exemplo, se eu der um valor 1, por exemplo, para t, eu vou ficar com I igual a F, porque eu só tirei o F para fora e derivei o t. Se analisarmos possíveis casos em que a força seja constante, né? Ela tem o mesmo valor sempre, e em função do tempo, definimos o impulso como. Então, a força é uma constante, como o professor acabou de falar, ou podia ser 3, 5, lembra? Por isso que o professor falou constante. Aí eu vou ter a T1 a T2, né? Eu vou ter o que então? Jogo o FC para fora, né? A força para fora. Derivado de T é T. A integral da derivada de T é T. Aí, eu vou ficar com T2 menos T1. Então, vai ficar F vezes T2 menos T1, correto? É o que nós vamos mostrar na figura 1.3. Indica a área representada do impulso. Então, o impulso, por ser uma integral, ele vai me dar uma área, correto? Para o caso que a força é viável ao longo do tempo, certo? Vê a figura 3.15. E para o caso em que a força é constante, 3.15b, que está aqui, né? A 3.15
Representação gráfica da área representativa da intensidade do impulso para o caso de, né? A letra A, o A aqui, né? Nós temos uma força variada. Então, se é uma força variada, vai me dar uma função, né? Variada. E se ela for constante, vai me dar uma constante que é o quadrado. Então, eu tenho as duas formas. Então, sempre quando eu vou encontrar o impulso, gente, vai ser por integral, porque ele me dá uma área, certo? Como objetivo da aplicação da equação do princípio do impulso e do movimento linear, na maioria das vezes, é de determinar a velocidade final da partícula, definimos que o movimento, né, massa vezes velocidade, é um movimento linear, quantidade de movimento, quantidade de movimento 2, vai ser igual a quantidade de movimento 1 mais a somatória da integral da força, certo? Por quê? Porque se eu tenho que a integral da força, que é a área, deixa eu só mostrar aqui para vocês, porque essa área aqui vai ser dada por essa função, correto? Esse aqui vai ser o momento de velocidade 1 e o momento de velocidade 2. Se eu pegar o 2 menos 1, eu vou ter a área. Então, se eu somar os dois, vai me dar a área. Perdão, se eu subtrair os dois, que é o que foi feito aqui, ó, tá vendo? Ó? É essa fórmula aqui. Eu só troquei. Peguei o MV1 e passei para o outro lado, somando, né? Tá subtraindo, passei somando. Então, podemos mostrar para essa equação um diagrama de impulso, como representado na figura 3.16 e que tem o mesmo princípio do diagrama de corpo livre. Então, aqui nós temos, né, o momento de quantidade de velocidade, aqui eu tenho um impulso, né, e aqui eu tenho a minha resultante. Lembrando que se os vetores estão final de um começo do outro, o meu vetor soma é apenas, né, a ligação do começo ao final dos vetores, correto? Então, esse é o meu vetor soma, que vai ser o meu momento de velocidade 2, certo? Esse aqui é o momento de velocidade 2, esse é o momento de velocidade 1, somando os dois, vai me dar um impulso, correto? O diagrama de corpo livre é realizado para que todas as forças que estão agindo em determinada partícula fiquem indicadas de forma prática. Mas qual a diferença para um diagrama que represente o impulso como o exemplificado na figura 3.16? Então, aí vai uma perguntinha, né, para vocês refletir. Aí, essa pergunta vai valer 100 pontos. Eu queria que você, depois eu passo lá no grupo, me manda no slide, que daí quem me mandar essa resposta aí, essa reflexão, eu coloco lá, e daí eu já dou os pontos lá, aqueles pontos em sala, certo? Tem alguém pedindo para entrar? Tem. Muito bem. Ué, já saiu. Gente, estão aí? Alguém tem alguma pergunta sobre essa pergunta? Muito bem. Analisando o diagrama de impulso, percebemos que os vetores podem indicar um movimento tridimensional para a partícula, de modo que devemos decompor os vetores em compostos x, y e z. Gente, lembrando, né? Como aqui a gente vai começar, esse movimento aqui, ele é tridimensional, então eu vou fazer um gráfico tridimensional, x, y e z, correto? Então, os vetores têm que ser x, y e z. Assim, definindo 3 equações escalares para o princípio do impulso e do momento angular. Então, como o professor já usou a fórmula aqui, né? Quantidade de movimento 2 é igual a quantidade de movimento 1 mais a somatória da integral da força,
certo? Isso para x. E aqui, então, eu vou ter para y e vou ter para z, certo? Por isso eu vou ter esses três momentos, para x, y e z. Uma caixa de 60 quilos está sendo puxada em uma rampa com 35 graus. A rampa tem 35 graus de inclinação, como representado na figura 3.17. Por um momento que exerce força de 30t elevado a 1,5 newtons. Então, olha, a função tem o t, que está elevado a 1,5, né? Com t em s, né? Ou seja, em segundos. Considerando o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a rampa, então μ é igual a 0,3. E que a velocidade da caixa quando está toda sobre a rampa equivale à velocidade 1, né? A velocidade inicial, 1,3 metros por segundo. Determine a velocidade da caixa quando esta termina de subir a rampa, sabendo que gasta o tempo de 12 segundos. Então, gente, esse exercício ele é bem tranquilo. Por quê? Porque é só substituir. Então, aqui nós temos a figura, né? Aqui nós temos um ângulo de 35 graus. A caixa está aqui, né? Sendo puxada, né? A caixa, ela pesa 60 quilos. A força é de 30t elevado a 1,5. A rampa tem um atrito de 0,3. E o princípio da velocidade é de 1,3 metros por segundo. E ela leva 12 segundos para subir tudo. Correto? Então, o primeiro passo, a fim de ajudar na análise da situação, é montar um diagrama do corpo livre, como representa a figura 3.18, né? Então, aqui eu tenho uma angulação. Percebo quais são as forças que estão atuando sobre a caixa, né? Então, ó, a força peso, né? Massa vezes gravidade, ela está nessa inclinação, né? Porque ela tem que estar na inclinação da rampa. Então, ela vem aqui, ó. Então, se eu olho para a rampa, ela entorta um pouquinho aqui, correto? 35 graus, que é a inclinação da rampa. Aqui, a força que puxa é de 30 vezes t elevado a 1,5. Ou a força de atrito, né? É igual, aqui é um igual, é igual a μ vezes a normal. A normal tá aqui, né? Que é a mesma coisa que o peso nesse caso. E a gente vai resolver. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a fórmula, que é M vezes V2 igual a MV1 mais a somatória da integral das forças. Correto? Então, qual é o tempo? Vamos lá. MV2 igual a MV1 mais o tempo é de 0 a 12, porque ele diz que leva 12 segundos para subir a rampa. Então, é de 0 a 12. A fórmula vai ser o quê? Vai ser a força que puxa menos a força de atrito vezes o peso, né? Vezes o seno de 35. Porque aqui, gente, é o peso X, né? Que tá puxando ela. Então, aqui é o PX vezes seno. Deixa eu ver se eu faço bonitinho o seno. Seno do ângulo. Correto? Alguma dúvida, gente? Então, seno de 35 está aqui. O peso está aqui. O FAT, né? O força de atrito. Eu vou substituir. Então, vamos lá. A massa vai ser 60. A velocidade, 2 é o que eu estou procurando. Massa, novamente, 60. Velocidade de 1 é 3,1. Mais a integral, né? De tudo isso aqui. Então, F vai ser o quê? 30 t elevado a 1,5 tt, né? Derivada de t, menos
0,3, que é o mi, vezes a normal, né? Que eu não tenho ainda, mas eu já descubro. Vezes o tempo, que é 12 segundos. Igual, menos, né? A massa, que é 60, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o seno de 35, vezes os 12 segundos. Certo? Então, lembrando aqui que eu tenho para os 12 segundos. Alguma dúvida? Vamos Professor, lá. o resultado dessa integral aí. Hã? Essa integral aí, 30t Eu já vou fazer. elevado a 1 sobre meio. Eu já vou Ah, fazer. certo. É porque eu fiz aqui e tinha dado outro valor, mas pode fazer. Eu já vou fazer aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Ó, dessa integral, a única coisa que não é né, que não é constante, porque aqui o que é para integrar é só essa parte aqui, né? Vocês entenderam, né? Espera lá, deixa Sim, sim. eu voltar aqui só para vocês. O que é para integrar? Integral mesmo é só isso aqui. Correto? Certo, mas aí pode fazer direto, né? Pode fazer o Isso. 30 vezes 12 elevado a 1 sobre meio, né? Precisa passar o 30 pro outro lado, não, né? Ah, não. Esse é o jeito que vocês sabem fazer, não se preocupe. E aquele dia Certo. nós fizemos dos dois jeitos, para não ter perigo, né? Que ficou o quê? 30 T 1 0,5. 0,5. Certo? Aí, vamos lá então. Como é que fica essa integral? Eu passaria o 30, mas... daí aqui é de 0. Então eu tenho que fazer outra. Pera lá. Deixa eu... Del. Aqui. Inserir. É porque daí vai ser de 0 a... Trinta T 1,5. Opa. Ai, não vai. Tá, mas esse aqui, se eu colocar esse sinalzinho que vocês sabem que é elevado. DT. Daí aqui é de 0 a 12, correto? Então, eu vou fazer a integral. Integrando isso aqui, né, eu vou somar aqui 1, tudo bem? Então vai ficar, deixa eu fazer aqui. Deixa eu pôr aqui. Então vai ficar 30 T, né, elevado a 2,5 sobre, dividido, né, por 2,5, correto? Aí, quando eu colocar um zero aqui, isso aqui vai zerar. Então, essa parte de baixo aqui eu não preciso fazer, eu só preciso fazer a primeira parte, que vai ser o quê? Que vai ser 30 vezes, né, 12 elevado a 1,5. Professor, esse 2,5 que você botou antes aí é de quê? Perdão, é 2,5. 2,5? Porque aqui está Sim. elevado, né? Eu não consigo fazer o elevado. Mas como ele está elevado, a integral, ela soma, né? Vai ser 1,5 mais 1, vai ser 2,5. Aí vai ficar 2,5 em cima, dividido por Ah, 2,5. é Correto? verdade. Correto. É isso mesmo. Muito bem. Então, entendeu por que o 2,5? Daí tudo Entendi. isso, vamos pôr entre parênteses, né? Tudo isso aqui. Que eleva Pera mais lá. um, aí repete embaixo e aumenta mais um também, né? Dividido
por 1,5. Opa, 2,5, correto? Então, agora nós vamos fazer essa conta. Aí vai ficar o quê? Vamos lá. Vai ficar 12 elevado a 2,25, que deu 498 vezes 30. Tudo isso dividido por 2,5. Então, deu 5.985. Correto? Correto. Deu. Aqui, ó, 5.986. Ele deu uma arredondadinha. Ó, 5.985,96. Mas pode arredondar nesse caso, né? É isso, daí arredondou para 6. Alguma dúvida? Não, pode continuar, professor. Entenderam de onde que saiu esse aqui? Que esse é o maior valor que tem. Os outros é mais tranquilo, né? Eu posso tentar pôr a calculadora aqui só para vocês entenderem. Então, o V é o que eu quero, 60. Vamos lá. 60 vezes 1,3, 78. Tá aqui, correto? Aí, 0,3 vezes 12 dá 3,6. Tá aqui. Tudo bem? Aqui que vai ficar um pouquinho maior. Que vai ser o quê? Seno, né? Então, vamos pegar o 35, trigonometria, seno, né? 0,57 vezes 9,81 vezes 60. Correto? Deu. Ah, vezes, faltou o 12, né? Vezes 12 segundos. 4.051,28. Ó, esse aqui, ó, percebe que esse aqui ele colocou um ele arredonda, outro não arredonda, mas vocês entenderam de onde que são esses valores, né? Só que, ó, esses dois soma e esses dois subtrai, correto? Só que eu tenho um N aqui da ainda, forma, né? que é o normal, a normal. Então, eu posso somar esses dois aqui e subtrair desse aqui. Somando esses dois e subtraindo desse, eu fico com 2.012,72. Menos ainda, né? Menos o 3,6. 60V2, correto? Muito bem. Aplicando a equação do equilíbrio da direção y, definimos o valor da normal, né? Porque agora a gente vai ter que definir o valor da normal. Então, a normal vai ser o quê? Normal menos a massa vezes a gravidade, normal menos o peso, né? Que vai ser, esses dois tem que ser igual a zero. Gente, aqui tá dessa forma aqui, porque o professor, deixa eu só explicar aqui para vocês. Tá dessa forma aqui, porque eu trouxe no livro. Mas o que é muito mais fácil? É eu olhar aqui. A normal é a mesma coisa, ó, porque o peso está apontando para baixo e a normal está apontando para cima, correto? Então é a mesma coisa, um com o outro, correto? Então era só eu pegar esse valor aqui. Entenderam? Que tá aqui, ó. Perdão, não é esse valor não, é esse valor aqui, né? Sozinho, sem o 12. É só esse valor aqui, desculpa. É só massa vezes gravidade vezes o seno. Vezes o cosseno, porque agora pega o y, né? Como eu tô vendo aqui, eu tenho que pegar daqui. Daí é o cosseno, desculpa. Então aqui vai mudar o cosseno, porque é um plano inclinado. Aí vai ficar 482,15. Então vai ficar normal é igual a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 35, certo? Porque é uma rampa. Como valor de n, determinamos finalmente a velocidade da caixa no topo da rampa.
Então, se eu pegar esse valor aqui de 482,15 e substituir no lugar do N aqui, né? Vamos voltar aqui para a calculadora. Então, eu tenho 2.200,72 menos... primeiro eu tinha que fazer, né? Vamos abrir parênteses. 3,6 vezes 482,15. Fechar parênteses, né? E igual. Deu 276,89. Só que aqui, gente, o 60 está multiplicando, estão vendo? Ó, o 60 aqui está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar dividido por 60, que vai dar aproximadamente 4,61, ou seja, 4,62. Não é difícil, vocês perceberam? Ele é só um pouquinho trabalhoso. Essas contas que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Tudo bem? Mas a fórmula está aqui, né? É só usar ela. Os dados é só retirar, retira-se os dados, substitui nos valores, resolve a integral. O N, agora se já tem o valor do N aqui, como que calcula o N? Eu prefiro dizer que o N é igual, né, a massa vezes gravidade cosseno do ângulo, que é a mesma coisa que o peso. Nesse caso, o peso de Y. Alguma dúvida? Mas nesse caso ele tem que usar o cosseno, né, professor? Porque... deixa eu explicar então melhor aqui. Nesse caso, na fórmula aqui, por que nesse caso aqui a gente usou o seno? Porque o seno é esse movimento aqui, ó. Tá vendo que ele tá indo para cá? Então, o seno tá na horizontal e o cosseno tá na vertical. Por isso que para normal a gente usa o cosseno. Ó, aqui tá mostrando, ó, x e y. A gente tem que lembrar da trigonometria lá. Ai, caiu de volta. Tem que lembrar da trigonometria, correto? Gente. Aí no caso o X vai ser o cosseno, né? Bom, continuando. Em Tá alguns saindo áudio, professor? casos... Hã? Você tá Tô ouvindo a gente? ouvindo. Tô. Certo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então beleza. Entenderam do porquê que aqui é diferente? Ó, aqui na verdade, eu esqueci de mostrar. Como o eixo como tá subindo aqui a rampa, correto? E a normal tá vindo de baixo, ó, então faz aqui. Aqui faz o X e aqui faz o Y, correto? Então, e mostra aqui, ó, o X é seno e o Y é cosseno. Sempre assim, certo? Por isso que eu vou ver a normal em sentido da vertical. E essa força aqui em sentido, né? Porque essa normal aqui é em sentido, essa força aqui em sentido de seno. E a normal em sentido de cosseno, correto? Em alguns casos, a soma dos vetores de impulso agindo em uma partícula pode ser nula. Assim, teremos o conceito de conservação de momento linear, que é representado pela equação. Então, o conceito de momento linear vai ser o quê? Velocidade, né? Por ser quantidade de energia, a inicial é igual à final. Então, massa, né, é igual a velocidade 2, massa vezes velocidade 2 é igual a massa vezes velocidade 1. Conceito esse largamente utilizado em análise de partículas que interagem, como no caso de colisões, de modo que, além da análise do movimento de apenas uma partícula, podemos analisar um sistema de partículas.
né? Esse velocidade 1 e velocidade 2 seria mais ou menos quando dá uma pancada no poste. O que acontece com o poste? O poste está parado, o carro está andando. Quando ele batem, eles ficam a velocidade igual a zero, certo? Então, tende a velocidade ser igual. Contudo, uma análise cuidadosa deve ser feita para a força que está atuando em cada partícula analisada, uma vez que é importante definir as forças que criam o impulso, né? Que força que está criando esse impulso? Para que seja possível determinar a direção de conservação do movimento linear. Certo? Para a gente saber em que momento tá. Por quê? Porque se eu não analisar quais são os impulsos aqui, eu não vou saber quais são as forças que são positivas e quais são as forças que são negativas. Correto? Por isso que o força de atrito aqui é negativo, porque ela está contrária à força. E sabemos que essa força aqui é maior que a força de atrito porque ele está tendo um movimento, ele está tendo uma velocidade. Alguma dúvida? Então, vamos continuando. Força, acho que foi aqui, né? Outro ponto de destaque é o de que precisamos estar certos das forças que realmente geram impulso para que a análise do movimento da partícula seja correta. Foi o que o professor acabou de falar, né? Uma força de intensidade relativamente pequena e que atua na partícula em um período de tempo curto pode ser desconsiderada de impulso causado na partícula. Enquanto uma força de grande intensidade, mesmo que implicada em um período de tempo curto, causará alteração na quantidade de movimento da partícula. Assim, devendo ser vista como uma força impulsiva. Então, quando tem uma quantidade de movimento, a gente tem que ter essa análise do impulso, mesmo que tenha um tempo mínimo, né? Seja um tempo bem baixo, mas a força seja bem grande, né? Para casos em que as partículas são submetidas a forças impulsivas de grande intensidade, devemos verificar toda a força envolvida no movimento da partícula, para que sejam determinadas quais forças realmente devem ser consideradas na análise do impulso. Correto? Foi o que o professor acabou de falar. Ver quais forças são positivas, quais são negativas. Se essa força foi muito intensa e teve pouco tempo, tem que ver o que gerou essa força, como que calcular ela. Alguém quer entrar ou caiu? Pronto. Achei que tinha... Aí. Voltando aqui. Correto, gente? Até agora, analisamos os movimentos lineares, mas também podemos analisar o movimento angular de partículas, no qual passamos a fazer uso do movimento angular, que pode ser descrito como a quantidade de movimento em uma partícula ao redor de um ponto fixo, O, né? Ou de origem. Então, agora a gente vai fazer força, por exemplo, quando eu parafuso, quando eu coloco um parafuso na parede, por exemplo, ou quando eu desparafuso o parafuso da roda do carro, né? Então, analisando a partícula em movimento seguindo a trajetória curvilínea apresentada na figura 3.19, chegamos à definição do que é o movimento angular, ou quantidade de movimento angular, HO, ou seja, H é origem. Pode ser determinado para qualquer instante em relação ao eixo Z, que passa pelo ponto O, através
de sua relação escalar. Então, o HO é igual a D, né, movimento, ou quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Sendo que D é a distância, né, do ponto O, e a reta suporte, que é massa vezes velocidade, como indica na figurinha aqui, né? Então, aqui, ó, eu estou fazendo um movimento circular, né? Aqui o ponto O, a distância, né? E o movimento. Representação do movimento angular em uma partícula de plano XY. Alguma dúvida? Com uma chave de fenda, com uma chave tirando o parafuso, certo? HO pode ser determinada pela regra da mão direita. Já em caso em que não conseguimos analisar o movimento da partícula bidimensionalmente, ou seja, a partícula esteja movimentando-se em uma trajetória espacial passando pelas coordenadas x, y e z, como mostra na figura 3.20. O momento angular HO é determinado por meio de produto vetorial, que vai ser o raio vezes a massa vezes a velocidade. Gente, mão direita, né? Aqui é o que mostra. Quando você mexe os dedos, você ergue o dedão para cima, indicando o sentido do vetor. Quando você mexe os dedos, esse vai ser o sentido que vai rodar, né, a chave, ou que vai ser o movimento. Tá vendo? Ó? Então, ela vai rodar nesse sentido aqui. Porque os dedos Sentido vai horário. abrir e fechar. Ele vai abrir e fechar sentido Ou anti-horário, né? anti-horário, né, professor? Né? Aí, se for tridimensional, eu vou ter mais um R para fazer a multiplicação, né? Nesse caso aqui, ó, ele é tridimensional, ó. Então, eu tenho aqui massa vezes velocidade e aqui uma distância, que é o raio, né? Então, vai ser raio vezes massa vezes distância. Também nesse movimento circular, olha aqui. Correto? Alguma dúvida? Ainda em relação ao movimento angular tridimensional de uma partícula como a da figura 3.20, podemos relacionar o movimento angular com os momentos das forças atuando na partícula, por meio da equação de movimento assim chamada, assim, chegando na relação, que a somatória das forças é igual a massa vezes velocidade, realizando a derivada, né, de R vezes mv. Então, derivando isso, né, em função de t, que é o tempo, lembrando que o tempo é mínimo, tendendo a infinito, e assim por diante. Eu vou ficar com, como é t e eu não tenho nenhuma função em t, aqui tudo vira constante, eu só vou ter se vocês observarem que tem um pontinho, né? Que essa derivada é da origem até um determinado raio, né? Que é um determinado tempo. Então, eu vou ficar com a somatória dos movimentos. Por quê? Porque o R, ele vai cortar e aqui eu só vou ter um momento de velocidade, certo? Aqui que explica um pouquinho melhor. Então, o R vezes mv vai ser igual R é o raio, né? Eu vou substituir por V, que é a velocidade. Então, vai ficar velocidade vezes massa vezes velocidade igual a zero, né? Que é através do momento que é o movimento, né? Que você tem aqui em relação a esse movimento aqui que mostra aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, ele está fazendo esse movimento. Mas se eu olhar, é como se eu olhasse para uma sombra. Na sombra, ele está fazendo um movimento circular, correto? Então, se representarmos a relação HO com a soma dos momentos, eu vou ter que a somatória dos momentos de dt é igual à derivada de HO.
E considerando que no intervalo de tempo T1 a T2, temos respectivamente H1, HO2. Conseguiremos definir uma nova relação. Então, eu vou ter, né, que a integral do momento vai dividido, derivada do tempo, então vai ser HO2 menos HO1. Da mesma forma, então, se percebe que a fórmula continua a mesma, ó. HO2 é igual a HO1 mais a somatória da integral do momento de torque, do impulso, né? Tal equação final é conhecida como a representação do princípio do impulso e do momento angular. Então, essa equação aqui, né, é conhecida como momento angular. Já chegamos lá. É, 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 ação do movimento linear, definimos que a... Voltaram? Gente? Ô, professor, Gente? tá Voltou? travando aqui. Então, gente, aqui, ó. Só vou voltar um pouquinho aqui para quem perdeu, ó. Nesse lugar aqui do MO, esse MO eu vou trocar por RF. Então, se a integral de MO, eu vou fazer a integral, né? Ó, vai ser a integral no lugar do MO, eu vou colocar RFTD. Não vai mudar nada, certo? Só mudei essa fórmula do M para essa fórmula aqui. Raio vezes força. Pelo mesmo raciocínio com o qual definimos a conservação do momento linear, definimos que a conservação do momento angular ocorre quando todos os impulsos angulares na partícula são nulos para o intervalo de tempo analisado, que é igual lá a somatória, né, igual a zero. Então, portanto, HO2 é igual a H1. Apesar de inicialmente parecer que quando a conservação do movimento angular ocorre, a conservação do momento linear também ocorre. Esse fato não é verdadeiro para todos os movimentos. Então, isso aqui é importante, né? Grifar e observar. Imaginamos uma partícula movimentando-se sob o efeito de uma força central, como representado na figura 3.2. Nesse caso, o momento angular é conservado, porém o movimento linear não. Em vez de uma força central impulsiva, F, sempre fica apontada para o centro do movimento, ou seja, o impulso angular gerado por essa força central F é sempre zero, conservando o movimento angular, o momento angular. O que significa isso? Olha, o que acontece com a força aqui? Aqui a força é nula, né? Mas o que acontece com a força nesse sentido aqui? Aqui eu vou ter uma força grande, correto? É isso que ele quer dizer. Em movimento, em impulso, né? Angular e momento angular. Momento angular é zero, o impulso angular existe uma força, correto? Outra condição com a qual podemos nos deparar na análise do princípio do impulso e de momento linear é a da interação de um sistema de partículas, quando eu tenho várias partículas, que nós vamos ver na figura 2.3, que é determinado pela equação do movimento aplicado a todas as partículas do sistema.
ou seja, a somatória de massa da derivada de V por T, né? Partindo dessa equação, ao multiplicarmos ambos os lados por TD, e integrarmos entre os tempos T1 com a velocidade V1 para T2 com a velocidade V2, obtemos a equação que representa o princípio do impulso e de momento linear para um sistema de partículas. Então, aqui nós temos, né, como o professor falou, a somatória, né, é a mesma fórmula, só que agora colocou a somatória no lugar, estão vendo? Por quê? Porque são várias partículas, ó, 1, 2, 3, 4, são várias partículas fazendo forças em um sistema linear, certo? Mas isso aqui é mais assim para se encarga da consciência. Para vocês darem uma olhadinha melhor, tem um livro, né, da Ibeler, que é Dinâmica Mecânica para Engenheiro, e vocês podem dar uma lidinha e se aprofundar um pouco melhor, certo? Alguma dúvida? Alguma coisa? Opa. Alguma pergunta, gente? Muito bem. Então eu vou parar aqui essa gravação e daí qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim que nós respondemos, tá bom? Então, para a gravação, boa noite a todos, quem estiver escutando e assistindo. Até a próxima aula. Vocês se tiverem alguma dúvida, pode continuar aí que a gravação está